Boa noite, seja muito bem-vindo a esta edição de Euronews Noite. Dia de cimeira do G20 em Osaka. As reuniões bilaterais tomaram conta da agenda dos líderes das principais economias do mundo. Ambiente de frieza e conversações tensas no G20. As atenções estão agora voltadas para o encontro de Trump com o presidente chinês. Vaga de calor já fez vítimas e as temperaturas batem níveis recorde. O planeta está confrontado com um apartheid climático, diz a ONU. E mais à frente, uma história de heavy metal. 4 rapazes de Birmingham que arriscaram e tiveram sucesso. O tributo aos 50 anos dos Black Sabbath. A cimeira do G20 arrancou oficialmente em Osaka, no Japão, para debater assuntos de ordem mundial. Há uma série de encontros bilaterais na agenda e a figura central é Donald Trump. Donald Trump foi a grande estrela do primeiro dia da Cimeira de Líderes das 20 maiores economias do mundo a decorrer no Japão. O presidente dos Estados Unidos está no centro dos maiores atritos diplomáticos à escala mundial e os encontros bilaterais que têm vindo a manter estão a ser seguidos com muito mais atenção do que a própria Cimeira, porque poderão ter um efeito muito mais direto na economia do que o próprio debate do G20. O agravamento do conflito com o Irão é a mais recente acha numa fogueira diplomática internacional onde Trump tem sido um dos maiores focos de instabilidade e ao qual se pode juntar também a questão migratória, o conflito israelo-palestiniano e o protecionismo americano. Também o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi será tema de conversa em Osaka. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman representa a Arábia Saudita neste G20, após ter sido uma vez mais apontado na ONU como suspeito de ser o mandante do homicídio. O primeiro dia desta cimeira do G20 fechou com um jantar de gala e um brinde ao sucesso. Para o segundo dia, a grande expectativa passa pelos efeitos do encontro bilateral entre Donald Trump e Xi Jinping na guerra comercial que tem vindo a assustar os mercados à escala global. À margem desta cimeira do G20, Vladimir Putin disse que as democracias liberais estão ultrapassadas e muito devido à abertura das fronteiras. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, deu uma resposta direta aos comentários do líder russo. Vladimir Putin defende que o liberalismo está obsoleto e que os valores tradicionais são mais estáveis e mais importantes para a maioria da população ocidental. Uma opinião expressa pelo presidente russo numa entrevista ao Financial Times na antecâmara da reunião do G20 no Japão. O ideal liberal pressupõe que nada precisa de ser feito. Os migrantes podem matar, pilhar e violar com impunidade, porque os seus direitos como migrantes devem ser protegidos. Que direitos são esses? Todos os crimes devem ser punidos. O ideal liberal tornou-se obsoleto e entrou em conflito com os interesses da grande maioria da população. Uma declaração que não tardou a atrair as críticas da União Europeia. O presidente do Conselho Europeu afirmou em comunicado que quem diz que a democracia liberal está obsoleta, também diz que as liberdades, o Estado de Direito e os direitos humanos estão obsoletos. Donald Tusk acrescentou que o que acha realmente obsoleto é o autoritarismo, os cultos da personalidade e o domínio dos oligarcas. Numa nota mais humorística, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que não se deu ao trabalho de ler os comentários de Putin. A vaga de calor que atravessa a Europa não dá tréguas. Em França, os termómetros subiram para valores nunca antes vistos. Em França, os termómetros batem recordes de calor. As autoridades francesas emitiram 4 alertas vermelhos para regiões situadas no sul do país. No departamento de Gard, o calor atingiu os 45,9 graus Celsius, registando-se alguns focos de incêndio. As autoridades francesas impuseram restrições ao consumo de água, cerca de 4.000 escolas foram igualmente encerradas. Está calor, mesmo muito calor. É uma das piores vagas de calor que já testemunhei e eu venho do deserto, nos Estados Unidos, afirma este turista em Paris. Em Espanha, os bombeiros continuam a lutar contra os piores fogos florestais dos últimos 20 anos na Catalunha. O alerta vermelho foi também declarado em 8 províncias. Os termómetros ultrapassaram os 42 graus Celsius. O pior é não conseguir descansar. À noite é difícil dormir porque está calor e estou sempre a acordar.
É ainda mais difícil para os idosos e para quem está doente. Os investigadores e peritos do clima alertam para a importância das temperaturas noturnas. Vemos serem batidos uma série de recordes de temperaturas durante o dia e durante a noite. Quero sublinhar que os registros noturnos são importantes porque é durante a noite que os nossos corpos recuperam. É quando as plantas e animais também recuperam. Se vemos temperaturas noturnas de 25 graus Celsius, como se vê em alguns sítios, isso não são boas notícias. Em Itália registram-se igualmente temperaturas elevadas desde segunda-feira. Os termómetros, contudo, têm ficado abaixo dos 40 graus Celsius. Mais de 350 bombeiros combatem as chamas em Tarragona, num incêndio que já lavra desde quarta-feira. À meio da tarde, 80% do fogo já estava controlado, mas a preocupação mantém-se. As autoridades espanholas já anunciaram a abertura de uma investigação para apurar as causas deste incêndio. Aquele que é já o pior incêndio dos últimos 20 anos na Catalunha segue descontrolado, à medida que os bombeiros se preparam para o dia mais quente da onda de calor que assola a região. Mais de 6.500 hectares arderam e as autoridades temem que chegue aos 20.000. Cumpriu-se a regra dos 30, dizem os especialistas. Mais de 30 graus Celsius, com menos de 30% de umidade e rajadas de vento superiores a 30 km por hora, ditaram o início das chamas que consomem Tarragona desde há 2 dias. As causas do incêndio ainda estão por apurar, mas as autoridades locais acreditam que a ignição possa ter ocorrido de forma espontânea a partir de estrume mal gerido. Com as temperaturas a chegar aos 40 graus esta sexta-feira, as hipóteses de extinção do fogo não são muito promissoras. O planeta pode enfrentar um cenário de apartheid climático, diz o último relatório da ONU. Com os mais ricos de um lado, com capacidade financeira para escapar às alterações climáticas, e os mais pobres do outro, abandonados às ondas de calor, à fome e aos conflitos. Os direitos humanos mais básicos podem não sobreviver às alterações climáticas, especialmente entre a população vulnerável dos países mais pobres. A conclusão é da Organização das Nações Unidas e consta no relatório sobre a pobreza extrema e os direitos humanos, apresentado esta sexta-feira por Philip Alston. De acordo com o relator especial da ONU, a humanidade arrisca-se a enfrentar um cenário de apartheid climático, em que os ricos pagam para evitar o sobreaquecimento, a fome e os conflitos, enquanto o resto do mundo é remetido ao sofrimento. No mesmo documento, é defendido que vão ser os países em desenvolvimento a suportar 75% dos custos da crise climática. Um paradoxo se tivermos em conta que os 3.500 milhões de pessoas que lá vivem são responsáveis por apenas 10% das emissões de carbono. Metade dessas mesmas emissões em todo o mundo têm origem nos mais ricos 10% da população. Iniciativas como o ativismo de Greta Thunberg e as múltiplas manifestações contra as alterações climáticas têm nota positiva. Mas Alston é muito crítico com os governos, as ONG, os líderes políticos como Donald Trump ou até mesmo a própria Organização das Nações Unidas. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Para o relator, as instituições têm de fazer muito mais porque acordos como o de Paris estão a fazer muito pouco. As consequências estão já à vista. A falta de ação para reverter as alterações climáticas leva à progressiva escassez de água e comida. Um fenómeno que afeta os mais pobres, gera instabilidade nas regiões afetadas e dá muitas vezes origem a guerras que apenas agravam o círculo vicioso do subdesenvolvimento. Mas não são só as alterações climáticas que continuam a causar preocupação. A crise dos refugiados continua na ordem do dia e não só na Europa.
O fluxo migratório no continente africano também é alarmante, mas há países como o Uganda que estão a conseguir gerir os refugiados que chegam ao país. Este grupo de refugiados chegou de barco esta manhã às margens do Largo Albert, no oeste do Uganda, fugindo do conflito na República Democrática do Congo. Segundo o Acnur, em abril deste ano, entre 80 e 100 refugiados chegaram todos os dias às fronteiras do país. No caminho para cá estavam a disparar e as balas voavam mesmo atrás de nós. Eu vim para aqui em busca de ajuda porque ouvi dizer que no Uganda ajudam os refugiados. Há já vários anos que o Uganda abre continuamente as portas aos refugiados, numa altura em que muitos países estão a fechá-las e chegam todos os dias. Só hoje, até agora, registrei 86 indivíduos. Os refugiados recém-chegados parecem seguros de que serão acolhidos no Uganda. Eu sabia que quando viesse para o Uganda haveria paz e eu arranjaria comida e roupas. Atualmente existem no Uganda 1.200.000 refugiados, de longe o maior número de refugiados em África e o terceiro maior a nível mundial. Os refugiados atravessam este lago fugindo essencialmente de conflitos na vizinha República Democrática do Congo, mas chega gente de toda a África Oriental. Enquanto muitas nações estão a proteger as fronteiras e a afastar os refugiados, o Uganda continua a recebê-los. O Uganda está entre os países mais pobres do mundo e depende fortemente da ajuda externa. Uma parte substancial dessa ajuda vem por apoio a esta política de portas abertas. Nos últimos 2 anos, a União Europeia, por exemplo, concedeu mais de 150 milhões de euros para este fim. De certa forma, é um modelo para outros países mostrar que, ao acolher pessoas e dar-lhes algum espaço, alguma liberdade de circulação, alguma liberdade de emprego, isto pode funcionar e não cria automaticamente uma enorme crise para o país de acolhimento. Parte da estratégia europeia de apoio ao Uganda consiste em dissuadir os refugiados de procurarem o norte, como fizeram muitos de nações africanas, em fuga da violência, da perseguição e da guerra, que acabaram em barcos raquíticos no Mediterrâneo para tentarem chegar às costas da Europa. Foram dadas quantias significativas de dinheiro ao Uganda para apoiar esta política muito progressista. Aceitar refugiados vindos de um país vizinho, bem, é algo que fazemos quando isso acontece com a nossa vizinhança próxima. E ainda bem que o Uganda está a fazer isso. E nós teremos de ajudar, porque é claro que com este processo, menos refugiados se dirigirão para a Europa. Os que chegam às margens do Lago Albert são levados para povoados onde lhes é dado um pequeno lote de terreno, o necessário para construir uma nova vida e um telhado para se abrigarem. O preço que a Europa paga para que não venham bater-lhe à porta. Altura agora para celebrar o heavy metal. A cidade de Birmingham assinala os 50 anos de história dos Black Sabbath, com uma exposição. São objetos de culto doados por artistas da pesada, como Ozzy Osbourne. Abriu em Birmingham, no Reino Unido, uma nova exposição sobre uma das bandas pioneiras do heavy metal. Com os fundadores Geezer Butler e Tony Iommi a abrir as portas, Black Sabbath 50 anos apresenta-nos os objetos que fizeram a história de uma banda que inspirou muitas outras. Tudo começou em 1969. O meu pai teve de criar 7 filhos com 20 libras por semana. Quando se reformou tinha apenas um relógio de ouro falso. Eu não queria acabar assim. Os subúrbios onde nós vivíamos e aquele trabalho operário penso ter ajudado àquele estilo de som que tínhamos. A formação inicial dos Black Sabbath resistiu 10 anos. A loucura e o exagero de Ozzy Osbourne levou o grupo a despedir o vocalista em 1979. O episódio alimentou o mito e criaria outro. Ozzy tornou-se em nome próprio um dos embaixadores do então emergente heavy metal, ao ponto de a família chegar a ter direito a um programa de televisão ao estilo reality show. Pelo caminho, Ozzy e Tony Iommi enfrentaram-se em tribunal pelos direitos do nome Black Sabbath. Tudo sanado, a banda voltaria aos concertos com o vocalista original e aos discos em 2013.
5 anos antes, Ozzy resumia assim a história dos Black Sabbath. 4 rapazes de Aston, em Birmingham, que arriscaram e tiveram sucesso. É algo que não se pode comprar, em especial nos dias que correm. E que tal uma derradeira despedida em palco? Teria um enorme impacto global e eu penso que os fãs querem celebrar algo que é ainda muito importante e que está em constante evolução. Black Sabbath, 50 anos, uma história de heavy metal com volume no máximo até final de setembro. E chegamos ao fim deste jornal. Muito obrigada por ter estado connosco desse lado e boa noite.